1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Somente até aí. Pode se assentar, amado, por favor. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, todo mundo percebe isso é muito notório. São várias circunstâncias sucessivamente ocorrendo, seja nas nossas vidas, seja ao nosso redor, seja com pessoas que nós conhecemos, seja no nosso estado, no nosso país, seja no planeta em que nós habitamos. Nós temos visto isso. Eu acredito que é impossível, com tudo que tem acontecido, nós ainda não enxergarmos que o nosso Senhor, Ele está às portas. Eu acho muito difícil isso. Nós não enxergarmos isso. Mas o que pode acontecer é, mesmo nós enxergando isso, nós não darmos importância. Porque nós não temos essa esperança. Você entende? Enxergar os sinais, eu tenho certeza que você está enxergando. Agora, daí, você amar a vinda do Senhor, você guardar essa esperança, é uma diferença abissal. E eu tenho percebido no meio dos servos de Deus essa falta de expectativa, da esperança de que o nosso Jesus voltará muito em breve para nos buscar. Eu tenho observado isso, irmãos, e isso tem me preocupado muito, não é pouco não. Eu confesso para vocês que eu tenho andado muito reflexivo, muito pensativo com tantas coisas, porque eu tenho visto, irmãos, que há pessoas que têm o coração muito endurecido. Eu tenho observado que há pessoas que não estão nem aí. Elas estão vendo, mas não estão nem aí. E isso dói, irmãos. Isso às vezes é com vizinhos, isso às vezes é com familiares, com parentes, isso às vezes é com as pessoas que você convive na rua. Isso às vezes até com os nossos irmãos em Cristo. Isso tem me deixado muito reflexivo, irmãos, porque muitas coisas têm acontecido na minha vida desde que eu despertei
para o Evangelho e ver que as pessoas não têm desejado a volta do Senhor, estão com seu coração desesperançoso. Não é que perderam a esperança, mas talvez nunca tiveram essa esperança de fato. Isso me deixa mal, porque eu sei que o tempo está acabando, irmãos. Eu sei que o tempo está acabando. Você vê pessoas que você fala de Cristo para elas, fala da realidade da condenação, mas fala da realidade também da salvação. Você fala da realidade do inferno, mas você fala da realidade do céu. Você anuncia o Evangelho de Cristo, as pessoas não estão nem aí. E isso acontece, irmãos, muitas vezes com a gente, sem a gente perceber. Por quê? Será que os cuidados dessa vida, irmãos, os cuidados que nós temos, e às vezes são lícitos, nem todos, existem cuidados dessa vida que não são lícitos, porque fogem da vontade de Deus, mas muitos são lícitos. Será que esses cuidados da vida não têm feito com que essa expectativa esteja sendo ofuscada? Talvez a nossa preocupação com as coisas que temos que fazer aqui na terra, os nossos compromissos, as nossas atividades, o nosso dia a dia, será que isso não tem amortecido, ofuscado a nossa visão e, mais ainda, tem feito com que o nosso GPS espiritual tenha falhado? Porque se nós estamos num caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, e a nossa visão está ofuscada, nós deixamos de enxergar o caminho, compreende? Ah, mas eu não devo andar por aquilo que eu vejo, eu devo andar pela fé. Ok, então você tem um GPS espiritual. Mas será que o teu GPS espiritual não está variado e está te levando para fora do caminho? Será que o meu GPS espiritual não está avariado e está me levando para fora do caminho? Será que a minha preocupação com as pessoas que não demonstram não amarem a vinda do Senhor, será que isso não tem feito? Eu fui confrontado, irmãos, pelo Espírito Santo de manhã, através da vida do nosso pastor Sandro. E eles estavam, pastor Sandro e a pastora Fabiana, comentando de que estava observando que eu estava andando triste. E eu falei para eles, compartilhei o que era. Aí o pastor, creio que da parte de Deus, certamente, mas a gente precisa ter cuidado para que isso também não faça a gente sair do caminho. Foi Deus falando comigo. Isso me deixou preocupado, mais ainda, comigo. Porque, às vezes, as preocupações da vida podem estar me tirando do caminho, ofuscando a expectativa minha com o Senhor. Uma coisa, irmãos, é você declarar que você crê em Jesus. Outra coisa é você viver um contexto eclesiástico. Outra coisa é você amar a vinda do Senhor. Outra coisa é você ter uma expectativa viva, uma esperança viva, como nós lemos aqui, de que o Senhor muito em breve retornará. São coisas diferentes. E às vezes, isso pode estar acontecendo comigo também, irmãos. Essa palavra é para mim. Ainda estamos no caminho certo? Temos acertado o alvo, o propósito, o objetivo? Porque o versículo 9, ele nos mostra aqui que existe algo para ser alcançado por nós. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então existe um alvo a nós atingirmos. Será que nós temos acertado esse alvo ou nós temos errado? Agora, será que ainda há esperança? Ainda há esperança para mim e para você? Uma pergunta dúbia aí. Ainda há esperança no nosso coração de que o Senhor de fato retornará, porque não tenho dúvida disso, e eu espero que você também não tenha. E será que ainda há esperança para mim e para você?
se nós estivermos fora desse caminho? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. E que esperança é essa? Abra, por favor, Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Colossenses 1, 21. Diz assim, a partir do 21, diz assim a palavra de Deus: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Se nós estivermos em Jesus, nós temos a esperança da glória, porque Cristo é a esperança da glória. Mas será que nós temos vivido essa esperança, irmãos? De fato? Volta, por favor, para 1 Pedro, capítulo 1. Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa expectativa, a esperança, com as nossas atitudes, amados. Às vezes está em desalinho. Às vezes a nossa expectativa, eu tenho a esperança de que o Senhor retornará, vai me buscar, vai me resgatar desse mundo mal, vil, tenebroso. Mas às vezes as nossas atitudes são diferentes, estão desalinhadas. Às vezes a expectativa é uma, a prática é outra, nossa. Às vezes as atitudes estão adequadas de quem tem a esperança da glória em si. As atitudes são esperadas de alguém que tenha, mas na verdade está fazendo pela motivação errada, porque não tem essa esperança. Então precisa haver um alinhamento entre a expectativa e as atitudes, entre aquilo que nós esperamos e aquilo que nós fazemos no dia a dia, irmãos. Por exemplo, com dois exemplos de como dois modos pelos quais a expectativa, a esperança não está alinhada às nossas atitudes. Primeira, é uma expectativa terrena com atitudes bíblicas. Ou seja, o coração está nas coisas da terra, mas as atitudes são atitudes bíblicas. Por exemplo, orar, estudar a Bíblia, jejuar, congregar, servir, santificar-se, amar ao próximo, são atitudes bíblicas. Porém, amados, se nós estivermos fazendo isso com o objetivo nessa vida terrena, querendo receber algo de Deus por isso, nessa vida, nesse tempo terreno, está tudo errado, irmãos. Está errado. Você está errado. Eu estou errado.
Se eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com você, com expectativa de receber algo de Deus nesse tempo presente, nessa terra, eu estou errado. Eu preciso me arrepender. Você compreende isso? Que é muito fácil nós fazermos o certo com a motivação errada? Nós podemos fazer isso. Acontece isso. Outro modo, nós temos a expectativa certa da eternidade com o Senhor, a expectativa celestial, só que com atitudes mundanas, pseudo-travestidas de religião. Por exemplo, se você tiver a tua expectativa no Senhor, de que essa é a tua esperança, mas você pega a palavra de Deus e interessante, o pastor Alan, na pregação da manhã, ter comentado sobre o 5º evangelho. Depois você assiste a pregação para você entender se você não estava aqui. Eu tinha notado algumas coisas quando o senhor falou isso na pregação. Eu falei, é por aí mesmo, é o que eu consigo enxergar da parte de Deus. Porque, por exemplo, irmãos, se você pegar versículos aleatoriamente e textos isolados para servir aquilo como teu alimento espiritual, e você tem a expectativa em Jesus, você vai sair da rota, irmãos. Porque você não conhece todo o conselho de Deus. E não vem com essa desculpa de que é mais importante ter intimidade com Deus, orar, do que ler a Bíblia. É mais importante eu servir, amar ao próximo do que isso. Irmão, tudo é importante. Tudo é importante. Jesus é a palavra. Se nós queremos conhecer a Bíblia por partes, como eu fazia antigamente, e eu me lembro que eu, novo convertido, eu visitava algumas livrarias evangélicas e eu ficava apaixonado com os livros, com Bíblias, com isso, com aquilo outro, também com os outros apetrechos que tinham. Por exemplo, aquela caixinha de promessa em que você tinha ali, tirava um versículo bíblico que ia te dar uma injeção de ânimo. Eu quase comprei por várias vezes, mas eu nunca comprei. Porque eu falava assim, melhor ler logo na Bíblia, né? Mas eu quase comprei, irmãos. Eu fui muito tentado a isso. Se você comprou, já teve, ou ainda tem na sua casa, não se sinta julgado, tá? Não é isso, não é esse o intuito. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Já fez isso. Espero que muitos de nós não façamos mais. Está errado, irmãos. Porque até no mundo eles fazem isso. O mundo faz isso. Quantas pessoas você não conhece que tem Bíblia em casa? Que não são cristãs? Quantas pessoas você não conhece? Outro dia eu estava no carro com um rapaz no Uber. E aí ele estava lá com a Bíblia dele lá no Salmo, não lembro qual Salmo que era, aberto. E aí, conversando e tal, ele longe, distante de Deus. E aí, eu conversando com ele da importância, muitas coisas, pregando o Evangelho. E aí eu cheguei no ponto da importância da palavra. Eu falei, rapaz, você tem lido a Bíblia? Não, eu praticamente não leio. Eu falei, por que a tua Bíblia está aberta aí, essa página amarelada? Fecha essa Bíblia, rapaz. Peguei a Bíblia dele, até um pouco de forma veemente, fechei. Toma vergonha, irmão, vai ler a Bíblia. Porque ele estava fazendo a palavra de Deus de algo místico ali, não lembro qual era o salmo. Era um salmo, mas eu não lembro. Eu estou na dúvida se era o 23 ou se era o 91. Era um dos dois, com certeza, que eu não lembro agora. Quantas vezes nós já não fizemos essas coisas, irmãos? Então a expectativa, ela pode estar certa, mas a prática está desalinhada, irmãos. Outra coisa, por exemplo, compartilhar algo com alguém ou procurar saber de algo com o pretexto de interceder, de orar. Então você chega para uma pessoa e compartilha com alguém, um irmão muito chegado, normalmente é com um irmão chegado seu, normalmente, às vezes acontece com várias pessoas. Você compartilha de algo para que a pessoa te ajude a orar para uma terceira pessoa, de algo que você soube de uma quarta, talvez da quinta pessoa. O que isso se chama, irmãos? Sabe? E muitos de nós temos feito isso. Quantas vezes eu já não fiz isso? Erradamente. Me arrependo.
preciso vigiar para não fazer, para não dar ouvidos e para eu também não ser aquele que compartilhe ou que procure saber. A atitude está errada, mas talvez a expectativa esteja certa. Outra, irmãos, nós sermos... Tudo isso que eu estou falando aqui são atitudes que eu já tive, irmãos. Estou falando da minha vida aqui com você, tá? Por exemplo, você ser inclusivo ou permissivo com receio de afastar o outro da fé. Quantos de nós não procuramos ser inclusivos com outras pessoas para que elas não sejam afastadas da fé? Não, venha como estás e fica assim mesmo. Uma hora Deus vai fazer obra em você, mas nunca nós confrontamos aquela pessoa com a palavra de Deus. Está errado, irmãos. Eu não leio isso na Bíblia. Eu não leio na Bíblia isso. Está errado. O funil está muito largo. É por isso que nós estamos assim como igreja. Porque talvez você foi atraído para uma vida eclesiástica, não falo o evangelho, com essa falsa expectativa de algo, desse jeito mesmo o Senhor me aceita, quando na verdade você deveria se aproximar de Cristo, se aproximar do evangelho por compreender o evangelho, compreender que Jesus morreu naquela cruz por você, por conta dos seus pecados. Isso gera fé em você. Essa fé, essa confiança, essa decisão de seguir a Jesus te leva a uma convicção dos seus pecados. Você se arrepende de todo o coração, você confessa diante de Deus, você então é perdoado, e aí, com a ajuda do Espírito Santo, você procura viver cada dia para a glória de Deus. Aí tudo bem. Aquilo que o Senhor, nós estamos sempre nos arrependendo, irmão, sempre nos arrependendo. É outra coisa. Agora, por exemplo, você ficar 15 anos, estou falando o meu exemplo, estou apontando para ninguém, 15 anos na prática do pecado, é sinal de que nunca tinha entendido o Evangelho, nunca tinha me convertido. E talvez nós estejamos fazendo isso, ou com a nossa própria vida, ou com os outros, sendo permissivos demais. Outro dia compartilharam num grupo de WhatsApp que eu administro, de um projeto que eu tenho online já há uns 5 anos, e compartilharam um texto que eu acho que já rolou no grupo da igreja, eu tenho quase certeza, de uma história, de uma reflexão, não sei se verídica ou não, de um fato, de que estava na igreja, o telefone celular tocou. Aliás, deixa eu ver. O telefone celular tocou e o pastor repreendeu aquela pessoa, o homem. Os irmãos depois repreenderam ele. Diz a história que a esposa foi no caminho para casa repreendendo ele e que quando ele chegou no bar, as pessoas do bar foram muito receptivas com ele. Aí eu respondi e falei, olha, realmente, nós temos que ter cuidado, amor. Porém, como pastor, o pastor precisa falar para os irmãos. E aí você citei até o seu exemplo, pastor. Irmão, desliga o celular. Está errado fazer isso, irmãos? Está errado. E aí aquilo gerou uma comoção. A irmã começou a falar mal do pastor dela lá. E eu falei, irmã, e aí essa indignação que eu tenho andado há bastante tempo, eu falei, irmã, está errado. Esse funil está muito largo, irmã. Tem que parar com isso, tem que pregar o evangelho, tem que ensinar o que Jesus ordenou, tem que ter reverência, tem que ser assim, dentro daquilo que ela falou. Aí ela me respondeu, mandou um áudiozinho, ela também, né? Eu mandei em áudio, ela mandou, poxa, pastor, mas se for assim, ninguém fica na igreja se for pregar a palavra. Eu falei, irmã, está errado. Está errado. E outra coisa, se eu falar isso para você está errado, sai do grupo, eu não sou teu pastor. Ora, sabe, irmãos, a gente está sendo muito permissivo.
A expectativa da esperança, da glória está errada se nós temos essas atitudes, irmãos. Tem que haver um alinhamento entre a expectativa e a prática. Você está entendendo? Não tem como você esperar o Senhor retornar para nos buscar e Ele virá muito em breve com poder e grande glória, se as nossas atitudes demonstram o contrário, irmãos. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, irmãos. Mas aplicar o remédio naquela feridinha visível, sem pregar o evangelho. Quantas vezes eu não fiz isso, irmãos? E aí a pessoa está passando um momento de aflição. Você não vai levar uma palavra de consolo? Deus te chamou para levar a palavra de consolo, Deus te chamou para você pregar o evangelho. Deus te chamou, te tirou do... Aqui, abra comigo, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Já que estamos aqui, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus te chamou para você aplicar remedinho na ferida de quem precisa, Deus te mandou compartilhar Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? Não tem como ter a esperança do retorno de Cristo se você não prega o evangelho. Isso é uma fachada. É uma fachada minha, como eu muitas vezes vivi, com receio de incomodar. Eu vou aplicar só o remedinho. Eu não preciso pregar que a pessoa precisa se arrepender. Eu estava errado, irmãos. Será que uma dessas pessoas não caminhou para o inferno por minha culpa? Estamos errados, irmãos. Outra, repreender asperamente, com rispidez, para demonstrar um senso de justiça. Será que eu não estou repreendendo meus irmãos asperamente, com rispidez, por um senso de justiça, um pseudo senso de justiça? Se eu estiver fazendo isso, eu preciso alinhar a minha expectativa com as minhas atitudes. Se você estiver fazendo isso, você também precisa, meu amado. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Porém, é Cristo em nós. Mas se as nossas atitudes não são atitudes de um discípulo de Cristo, Cristo está em nós? Não. Então você tem a esperança da glória? Não. Você entende? Se eu não sou um discípulo de Cristo, eu não tenho Cristo. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho esperança. É a palavra, irmãos. E é importante você compreender, amado, que Jesus ele só vai buscar quem ama a sua vinda. Abra, por favor, comigo, querido. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Qual é o contexto disso aqui? Paulo, já sabendo que seria morto, escrevendo a Timóteo, ele fala o seu epitáfio, né? Me lembro daquela pregação do pastoral, o epitáfio, de que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E aí no versículo 8, ele declara aquilo que tem que ser o meu e teu objetivo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o que Paulo estava declarando? Que a coroa da justiça o estava aguardando desde aquele momento.
A coroa seria entregue por quem? Pelo justo juiz. Justo de justiça, juiz também de justiça, e a dar a coroa da justiça. Nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, e compreendemos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e procuramos viver para a glória de Deus, o que acontece com o meu e o teu pecado? É perdoado. Nós somos tornados justos, somos justificados. Amém? Porém, a completude, já fomos justificados, porém, a completude dessa salvação, por meio da justificação, ela só se dará quando Jesus retornar. Então, o justo juiz que pode exercer justiça, e aquele que plenamente satisfez a justiça de Deus como um cordeiro imaculado, sem pecado, tendo sido oferecido como libação por mim e por sua vida, ele tem uma coroa de justiça para nos entregar. Para quem? Para quem ama a sua vinda. Então, se você não ama Jesus, se você tem medo do que está por vir, se você não está nem aí para as coisas que estão acontecendo, se você tem levado a sua vida de qualquer jeito, você não ama a vinda de Cristo e você vai para o inferno. Você compreende isso, irmãos? Como é importante você amar a vinda do Senhor. Como é importante eu amar a vinda de Cristo. Igreja, desperta. Nós precisamos desejar, ansiar. Essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo na minha e na tua vida precisa despertar um desejo maravilhoso de viver a eternidade com Deus, irmãos. Desperta. Desperta. Você não está enxergando aí. Só que aí, irmãos, Hebreus, por favor, abra, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Não para aí, irmãos. A palavra ela é muito rica. Hebreus 3, versículo 6. O escritor aos Hebreus estava aqui trazendo um entendimento ao povo hebreu de que Jesus era superior a Moisés. E aí ele falando, Moisés, papo firme, mandou muito bem na sua missão, foi homem de Deus, usado por Deus, cumpriu a missão dele como servo. Ou seja, não fez mais do que a sua obrigação como servo. Mas Jesus Cristo, olha, é muito superior, porque Jesus como filho, ele não cumpriu a missão de um servo na casa dos outros, do seu Senhor. Ele cumpriu como filho a missão dele na sua própria casa. E ele explica aqui que casa é essa. Versículo 6. Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, e aqui o texto explica qual é a casa de Cristo. A qual casa somos nós, ou seja, nós, a igreja, somos a habitação de Cristo. A palavra está dizendo aqui, mas quando, irmãos, nós somos a casa de Deus? Leia aí comigo, por favor. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Não se engane. Se você não espera Jesus voltar, você não é de Cristo. Não se iluda. Eu não posso me iludir. Só que não é só ter esperança. Lê o texto aqui comigo, irmãos, em detalhes. Eu guardo, é uma atitude minha. Não é Deus que vai guardar a minha esperança. A esperança é de Deus ou é minha? É minha. Eu que tenho essa esperança. Não é Deus que tem a esperança de eu estar na eternidade. Eu tenho a esperança é minha. Quem está esperando? Sou eu. Então, se eu estou esperando, é uma atitude passiva minha ou é uma atitude ativa de eu guardar? Guardei. Está aqui guardado. Eu guardo.
firmemente, está guardado aqui comigo, ninguém mete a mão. É o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Eu guardo firme. O quê? A confiança e a glória da esperança. Essa esperança não é só uma esperança, mas é uma esperança que traz confiança. Eu tenho plena confiança de que Jesus buscará a sua igreja. Não é só ter a esperança, é a confiança na esperança. Eu não espero de qualquer jeito, mas eu espero confiando em Jesus Cristo, porque Ele em mim é a esperança da glória. Por isso que eu confio, eu guardo firme, confiando. Mas eu não só confio, irmãos, eu me glorio, eu me exalto. Eu guardo firme a confiança e a glória da esperança. A esperança não produz só confiança. A esperança precisa produzir o júbilo, regozijo da minha parte. Não é só guardar firme porque eu confio. Eu guardo firme porque eu me alegro. Essa é a maior motivação da minha vida. É na eternidade estar com o Senhor. É para sempre estar com o meu Salvador. Essa é a minha confiança. Essa é a minha esperança. Isso é meu motivo de alegria, de júbilo, de regozijo, de prazer. Esse é o meu objetivo, para que eu alcance o fim da minha fé, a salvação da minha alma. Mas sou eu que vou me salvar? Não sou eu. Eu confio que Ele vai me salvar. É outra coisa, irmãos. E isso precisa ser minha alegria. Você precisa olhar para o céu na rua e pensar: como é que vai ser Jesus voltando? Ah, meu Senhor, como será? A Bíblia fala que Ele virá com poder e grande glória, virá na presença dos santos anjos. Meu Deus, como vai ser isso? Vai ser maravilhoso. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 6, se eu não me engano, que os homens estarão apavorados, vendo a face do Filho de Deus, apavorados. Mas nós não, irmãos. Nós vamos estar alegres, regozijantes no Senhor. E isso precisa ser uma alegria só no momento que Ele voltar? Não, é enquanto eu estou guardando essa esperança. Está aqui, você leu comigo, irmão. E somente assim, você e eu somos casa do Senhor Jesus Cristo. Somente assim, está na Bíblia, irmãos. Ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Ou seja, eu só tenho parte com Jesus se, olha a condicional aí de novo, irmãos, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não adianta você ter a expectativa do retorno do Senhor só quando você disse sim para Jesus, só quando você abraçou a fé, mas é até o final, igreja, é até o fim, é em meio à provação, é em meio à luta, é em meio ao coronavírus, é em meio à nuvem de gafanhotos que já está no Paraguai, pode ser que atinja o Brasil muito em breve, e isso gerar escassez de alimentos. Está na Bíblia, irmãos, a escassez de alimentos, encarecimento, fome, está na Bíblia. Isso pode acontecer, independente de qualquer coisa, independente das tribulações que vivemos no dia a dia, irmãos, que nós vivemos, das dificuldades. Eu fico imaginando a dor dos irmãos, das pessoas, ainda que não irmãos em Cristo, perdendo tudo por causa de enchente. Isso é terrível, irmãos. Meu pai me mandou umas fotos de manhã, eu só vi quando eu cheguei em casa à tarde, de que a casa dele lá em Nova Iguaçu inundou. Não é a primeira vez. Já tem alguns anos que não, mas dessa vez inundou todos os cômodos. Eu perguntei a ele: pai, como é que o senhor está? Tá, estou bem. Perdeu alguma coisa? Não, filho, perdi nada não. Limpamos aqui e tal, e pronto. Só que a água desceu um pouco, mas está subindo porque continua chovendo, mas está de boa. Mas já perdeu coisas. Eu fico imaginando a dor das pessoas. A irmã, né, da irmã Glória, né, a dor dela ter perdido tudo com a sua família, das pessoas que perdem familiares. Eu imagino a dor. Eu nunca vivenciei, mas eu imagino a dor, o sofrimento, irmãos. Mas mesmo em meio a essas dificuldades, a esses sofrimentos, nós precisamos guardar firme
a nossa esperança em confiança e em glória, irmãos. Capítulo 9, versículo 28 de Hebreus ainda. Versículo 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para quem? Aos que esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. Leve isso a sério, irmãos. Leva a sério a volta de Cristo. Que essa seja a nossa esperança. Que essa seja a nossa expectativa, amados. Vamos voltar a 1 Pedro, por favor? Capítulo 1, 1 Pedro 1. Versículo 3. Nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é digno do nosso louvor, de honra e de toda a glória. Bendito seja, é que Pedro escreve aqui. Bendito seja. No início de tudo aquilo que ele vai começar a falar, ele já glorifica ao Senhor. Ele já exalta ao Senhor. Então nós que temos essa firme esperança, queremos ter, guardar, nós precisamos exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, honra e glória. O texto continua: segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós recebemos a misericórdia de Deus, irmãos. Você recebeu a misericórdia de Deus? Versículo 17 do mesmo capítulo, olha o que a Bíblia diz: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma pausa. Se invocais por Pai. Quem é que invoca a Deus por Pai? Somente aqueles que creem em Jesus. João capítulo 1. Nós fomos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqueles que nasceram não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas de Deus. Então, quem pode chamar de pai aqui? Quem é cristão. A Bíblia está dizendo aqui, continuando. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por amor a mim e a você, Deus manifestou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, sacrificando o seu próprio Filho. Foi com o precioso sangue de Jesus e que nós recebemos a misericórdia do Senhor. Quem recebeu essa misericórdia? Aquele que crê em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O texto fala isso, para que todo aquele que nele crê, quem crê, não pereça, alcançados pela misericórdia, mas tenha vida eterna. Essa precisa ser o nosso entendimento, que nós recebemos a misericórdia de Deus. O texto continua, capítulo 1, versículo 3 ainda. Nós recebemos que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós fomos gerados de novo, regenerados por Deus, irmãos, para uma expectativa. Para que o Senhor transformou a mim e sua vida? Para a gente viver da mesma forma? Não, é para que nós tenhamos uma expectativa. Eu quero te mostrar isso aqui na palavra. Veja comigo, por favor, no versículo 23.
1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós fomos gerados de novo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E Pedro faz uma comparação aqui com aquilo que a carne acontece com toda a carne e toda a erva, que chega um tempo que murcha, perece. Mas a palavra é eterna. Se nós fomos gerados por essa palavra que é eterna, o que precisa arder em nós é a expectativa dessa eternidade. Se você foi gerado pela palavra, se eu fui gerado pela palavra, essa precisa ser a nossa expectativa, amados, de viver eternamente com o Senhor, porque fomos gerados por essa palavra viva. Só que essa expectativa, amados, é uma expectativa viva. Ela é viva. Versículo 3 nos diz: para uma viva esperança. A esperança não é morta, a esperança é viva. Lembra? Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória, estando em nós, essa esperança é viva. Por quê? Porque Cristo para sempre vive. Então a esperança é viva, não é morta. Se sou eu que tenho essa esperança e eu preciso guardar essa esperança, eu espero passivamente como alguém morto ou eu espero vivo, ativamente? É muito diferente. Quando eu tenho essa expectativa é operosa. Efésios 2, 8 a 10, diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então é operosa, essa esperança em nós é operosa, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não é para que eu estivesse parado em cima da boa obra, é para que eu ande na boa obra. Se a minha expectativa, se a minha esperança, ela é viva, eu fui salvo para que eu ande em cima dessas boas obras, porque essa esperança é viva. Você entende? Abra comigo, por favor, Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, a expectativa, o desejo, como o efetuar as atitudes, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo o quê? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, essa expectativa que é viva, que é operosa, ela produz em nós atitudes. Lembra que eu comecei falando? Eu alinho a expectativa ao que eu faço, as minhas atitudes. O texto está falando aqui para a gente. Deus é aquele que age em nós, tanto no querer, no desejo, na vontade, naquilo que eu espero, naquilo que eu tenho uma expectativa, como Deus também é aquele por meio das quais as coisas se realizam. Deus não só coloca a vontade em mim e você, mas Deus te propicia pelo seu Espírito o poder para você viver segundo a vontade de Deus. Isso é alinhar a expectativa
com a sua atitude. É você viver segundo a vontade de Deus. É segundo a sua vontade. É segundo a sua boa vontade. Deus faz isso em nós, irmãos. Essa expectativa, ela precisa operar em mim e você. Mas eu te pergunto, ainda há esperança? Ainda há esperança na minha vida? Ainda há esperança na sua vida? Ainda há esperança para as nossas vidas? Ainda há esperança, irmãos? O texto continua aqui, no capítulo 3, no versículo 3 ainda, de 1 Pedro 1. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É porque Jesus ressuscitou. É porque Cristo ressuscitou e vive, nós podemos crer no amanhã. Nós não cantamos ainda agora? Porque Ele vive, não é por mais nada. É porque Jesus se entregou, morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo, porque Ele vive, eu posso ter a esperança. É porque Ele vive, não é por você, não é por mim. Não é pelas minhas atitudes, não é pelas suas atitudes, mas é porque Jesus está vivo e para sempre viverá, irmãos. É por isso. Versículo 21, é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Olha o que a Bíblia diz. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus ressuscitou também com esse objetivo, de que em nós tivesse essa esperança, a esperança da glória. Só que, versículo 4, irmãos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. É uma esperança que não apodrece, ela não é corruptível, ela é incorruptível. É uma esperança que não se suja, não se mancha. Ela é uma esperança que não é incontaminável. E é uma esperança também que não pode murchar, em algumas versões, imarcessível. Ou seja, ela não perde o seu vício, ela não perde o seu vigor, porque ela é eterna. Porque é eterna essa herança. Será que nós temos a expectativa? E isso é para nós, o texto diz aqui, guardada nos céus para vós, é para você. O Senhor tem reservado para mim e para você vida eterna. A herança celestial está guardada no nosso banco. Lembra daquela sua pregação, pastor, do banco celestial? Nós temos um banco celestial. A esperança está depositada lá. A herança está depositada no banco celestial. É para nós, está escrito aqui na Bíblia, irmãos. E é algo eterno. Mas será que nós temos guardado essa esperança, amados? Será? Para nós encerrarmos, para quem é essa esperança? Para quem é essa esperança? Veja comigo, por favor, o versículo 6. Perdão, versículo 5. Ela está guardada nos céus para nós. Ok? Quem somos nós? Que versículo 5, que mediante a fé estais guardados no poder de Deus para a salvação. Aquele que pela fé está guardado no poder de Deus para a salvação. Eu lendo isso aqui, eu me lembrei imediatamente de um texto em Romanos. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele estava falando de como ele estava fazendo a obra de Deus. E ele fala que, ele pontuando ali que ele não se envergonhava de fazer a obra. E ele declara, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Quando que eu sou guardado no poder de Deus para a salvação? Quando eu guardo o evangelho, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu sou guardado no poder de Deus para a salvação, o que eu tenho que guardar? Eu preciso guardar o evangelho.
Não adianta você e eu termos recebido e compreendido o Evangelho noutrora e lá na frente nós esquecermos, irmãos. Mas é para quem recebeu o Evangelho, e o Evangelho está guardado em si, produzindo fruto. Para quem é mais? Continuando o texto, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Para quem é, irmãos? É para quem, mesmo em meio às adversidades, se alegra no Senhor, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa que vocês passem perrengue. Para quem que é a esperança? A esperança é para aquele que se alegra no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à confusão em família, mesmo em meio à desestabilização, mesmo ainda que você veja tudo desmoronar ao teu redor, o reino de Deus é inabalável, irmãos. E essa é a nossa alegria. É quem guarda essa alegria. Para quem mais é a esperança? Essa esperança também é, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para quem é essa fé, irmãos? Para quem é a esperança, melhor dizendo, é para quem tem uma fé inabalável, uma fé que é provada, e mesmo provada no fogo, é uma fé que nela se acha louvor, honra e glória. Quando? Na revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus se revelará? Quando Ele voltar. A prova da nossa fé não é agora. A nota da prova da nossa fé, a aprovação ou a desaprovação não é agora, mas é quando Jesus retornar. E aí nós vamos ver, irmãos, se a nossa fé foi uma fé inabalável no Senhor. Para quem mais? Essa esperança, versículo 8, ao qual não havendo visto quem? Jesus Cristo, do final do versículo anterior. A mais, é para quem ama Jesus. Será que nós amamos ao Senhor? Jesus declarou: se vocês guardam a minha palavra, aí vocês estão demonstrando que me amam. Estou parafraseando. João 14, 21. Se vocês guardam a minha palavra, aí sim vocês me amam. Será que nós amamos ao Senhor, irmãos? Para quem mais? Para quem mais é essa esperança? Versículo 8 ainda. No qual, não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Eu não só tenho uma alegria, mas é uma alegria que é indescritível e gloriosa. O maior prazer da nossa vida se chama Jesus Cristo. É um gozo indescritível. Irmãos, eu posso descrever a alegria de quando eu fui pai. Fui pai, eu levantei a mão da aliança. Mas quando Jesus me curou da esterilidade, creio que muitos sabem dessa história, do testemunho. Eu era estéril. Eu posso contar para você, eu posso te descrever a minha alegria de quando eu soube que era pai, sendo estéril. Vocês conhecem minha filha, está lá dentro da salinha. Eu posso descrever a alegria de uma cura. Eu posso descrever a alegria de quando eu verdadeiramente compreendi o Evangelho. Eu posso descrever a alegria que eu tenho no meu casamento. Eu posso descrever para você a alegria de congregar contigo, meu amado. Eu posso descrever para você. Eu posso descrever para você a alegria de poder estar aqui sendo um vaso nas mãos do Senhor. Eu posso descrever tudo isso, a alegria de tudo isso. Mas a alegria em Jesus é indescritível, irmãos. Esse é o nosso maior prazer. Não é casa, não é a família, não é emprego, não é estudo, não é posição social, não é nem chamado, irmãos. O motivo da maior alegria na nossa vida é o Senhor Jesus. Jesus é a nossa maior alegria, irmãos. É esse tem esperança. Se o teu maior prazer é estar na presença do Senhor, aí sim, tudo bem, você tem a alegria. Você tem a esperança da glória. Agora, como guardar essa esperança? Para a gente encerrar.
1 Pedro 1,13. Como guardar essa esperança? E essa esperança dos versículos 10 a 12, a Bíblia nos mostra que os profetas já anunciavam que Jesus viria, que ele sofreria, mas que seguindo os sofrimentos dele, ele receberia a glória. Mas no versículo 13, Pedro então conclui o raciocínio. Portanto, ou seja, diante de tudo aquilo que eu acabei de falar com vocês, da importância de guardar a esperança da salvação, o que vocês vão fazer com isso? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos? Cingir os lombos, imagina, eu vou fazer aqui uma ilustração para você compreender. Seria você pegar o teu cinturão e colocar em volta do teu corpo, em volta da tua vestimenta, da tua veste. É você colocar o cinturão na tua roupa. Por quê? Porque você coloca esse cinturão para sair. O povo no Egito, quando o Senhor os liberta do cativeiro, o Senhor dá uma instrução na instituição da Páscoa, e ele fala para o povo o seguinte: olha, vocês vão comer o cordeiro, né, na medida suficiente para aqueles que estiverem na casa, depois de você terem pego o sangue e terem aspergido nas vergas das portas, para que o anjo da morte passe pela casa e não fira o primogênito. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão comer esse cordeiro até o final. Não pode cozinhar ele, tem que fazer um churrascão com ele. E com ervas amargas e tudo. Só como é que vocês vão fazer? Vocês vão cingir os lombos, vocês vão calçar as sandálias e vocês vão segurar o cajado. Por quê? Porque cingir os lombos é você estar pronto para agir. Entendeu? Essa expressão cingir o lombo está dizendo isso. É você estar pronto para agir. Mas lê o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Pelo amor de Deus. Portanto, cingindo os lombos de quê? Do vosso entendimento. Eu tenho que conduzir a minha mente de tal forma que eu absorva informações para que eu possa agir. É cingir o lombo do entendimento. É estar pronto para agir com o que eu tenho na minha mente. Você está entendendo? A esperança em Jesus Cristo, para que eu possa conservá-la firme, portanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar pronto para agir com a informação que eu tenho na minha mente. Mas se você não quiser saber do que está acontecendo, se você despreza as orientações, se para você não tem que fazer nada, se você não se informa, se você despreza, inclusive, o que a Bíblia fala, você vai agir? Vai. Fazendo coisa errada. Você está entendendo? É cingindo o lombo de quê? Do vosso entendimento. É agir com o que eu tenho aqui. Eu preciso ter as informações. Você precisa ter, irmãos. Me desculpa. Ah, mas eu não quero saber. Está errado, porque a Bíblia está dizendo, irmão. Você não leu comigo? Sede sóbrios. Eu preciso ser sóbrio. Você precisa ser sóbrio. Nós precisamos exercitar o autocontrole, estarmos calmos e serenos de espírito. Eu não é só ter a informação para agir. Ok, mas eu preciso estar sóbrio, calmo, tranquilo, sereno, na condução do Espírito Santo, na quietude do Espírito Santo, calmo, sereno, tranquilo, exercitando o fruto do Espírito, tranquilo. Mas eu preciso ser sóbrio, irmãos, como também depositando toda a esperança na graça. Olha o que o versículo continua dizendo: e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu deposito toda a minha esperança no quê? No que eu sou gordinho. Gordinho foi um eufemismo, né? Mas é para você também enxergar com bons olhos.
É porque eu desempenhei, estou cultivando aqui uma barba? É porque eu visto cinza? É porque eu seguro o microfone? É porque meu nome é Geraldo Augusto? É porque eu congrego na Igreja Bíblica Cristã? É porque eu prego a palavra de Deus? Não, irmãos. Nada disso. Mas é na graça do Senhor. É nesse favor que eu não merecia. É no favor que você não merecia. É no presente que nós não merecíamos. Mas Deus nos amou de tal maneira que nos entregou esse presente. É dom de Deus, irmãos, é presente. É nisso que eu deposito totalmente a minha esperança. Que nós precisamos depositar, irmãos. É em Jesus Cristo. E o texto continua, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, não nos acomodarmos aos velhos caminhos do pecado. Irmãos, será que nós não temos voltado ao vômito? Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Eu me pelo de medo de voltar para o vômito. Eu me pelo de medo. Por isso que eu fujo de muita coisa, porque eu tenho muito medo. Eu não confio em mim, irmãos. Eu não confio em mim, ainda estou nessa carne aqui. Esse corpo ainda não foi transformado, eu não confio em mim. Então eu tenho muito medo de voltar ao vômito, eu corro, eu fujo da tentação, eu fujo do pecado, irmãos. Eu não vou brincar, eu não posso brincar, irmãos. Foram 15 anos brincando. Eu não posso brincar, eu estava perdido, irmãos. Eu não posso brincar. Eu me lembro que, há uns poucos anos atrás, eu já tinha despertado, mas eu ainda estava lá no outro ministério. E aí nós teríamos uma reunião de pastores, e lá o ministério também entendia o ministério pastoral feminino, não para pastorear uma congregação, mas para que fossem pastoras auxiliares. E uma das irmãs que estava nessa condição ali, nessa reunião, ela era uma mulher de Deus, é viva ainda, e ela chegou, ficou me olhando meio estranho assim. Eu falei, estou sentindo que Deus está querendo falar alguma coisa aí. E aí eu na minha ali, e ela chegou para mim e falou, meu irmão, posso te falar uma coisa? Não me leva a mal, não? Não, irmã, pode falar, por favor, fica à vontade. E eu já sabia que Deus queria falar comigo, porque o Senhor estava testificando em mim. Olha, Deus mandou te falar que Ele te livrou essa semana de um AVC, para você vigiar. E eu não tive como contestar aquela irmã, porque eu tive um princípio de AVC em casa, e eu achei que eu ia morrer. E na hora o Senhor falou comigo, eu estou te livrando desse AVC, para te mostrar que a tua vida está nas minhas mãos. Vigia. Eu não posso brincar, irmãos. Eu não posso voltar para o vômito. Se eu voltar para o vômito, você não pode voltar para o vômito, irmão. Você não pode voltar para o pecado que o Senhor já te libertou. Você não pode voltar para as velhas práticas. Você não pode errar naquilo que o Senhor já te transformou. Vigia. Enxerga aquilo que Deus está fazendo na tua vida. O Senhor está falando com você, vigia, desperta. Pouco tempo nos resta, irmãos. Jesus está às portas. Ainda que nós não sejamos arrebatados na volta do Senhor, mas que nós sejamos ressuscitados para sermos arrebatados, porque nós podemos morrer hoje. Irmãos, nós recebemos um livramento maravilhoso há algumas semanas, daquela árvore que caiu ali, você sabe, não feriu ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém. Nem os irmãos que precisam estar indo lá fora para resolver algumas coisas para a organização do culto, nem as crianças. Você imagine, irmãos. Se Deus não te conduz naquela oração mais extensa, minha filha podia ter morrido, meus irmãos podiam ter morrido, eu podia ter morrido, mas Deus nos livrou, irmãos. Louvado seja o Senhor. A gente não pode brincar, irmãos. Você imagina se você retornou para a prática do pecado?
Não sei se é o caso. E naquele dia a árvore tivesse caído em cima de você, você tivesse morrido. Para onde iria a sua alma? Para onde iria a minha alma, irmãos? Nós precisamos vigiar, amados. Nós não podemos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. É como filhos obedientes. É na condição de filhos de Deus é que nós não vamos voltar mais para o vômito. Nós éramos órfãos. O Pai nos adotou. E se o Pai nos adotou como filhos obedientes, nós não nos conformaremos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não podemos, amados. Agora, como mais para encerrarmos, irmãos? Andando em santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, amados. Recapitulando, como guardar firme a esperança? Estando pronto para agir, com o conhecimento na mente, exercitando o autocontrole em serenidade, depositando toda a confiança na graça, não voltando para o vômito, não nos acostumando aos velhos caminhos e andando em santidade. Se coloque de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai. Senhor, que nós sejamos filhos obedientes e desejemos ardentemente o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, porque às vezes na correria do dia, com os afazeres, com os cuidados da vida, talvez nós andemos de forma despercebida, Pai, daquilo que tem acontecido. Mas que a cada dia, Pai, nós possamos desejar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós fomos regenerados pela palavra que é viva e para sempre permanece. E essa palavra em nós nos traz essa expectativa, Senhor, da esperança, porque o Senhor o ressuscitou, porque Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Nós podemos guardar a expectativa, a esperança, Senhor. Nos ajuda a não esmorecer nesses dias terríveis. Nos ajuda, ó Pai, a não andarmos pensativos nas coisas dessa vida, mas que o nosso coração, que a nossa expectativa esteja alinhada, Senhor, às nossas atitudes, àquilo que nós fazemos. Por misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Nós não merecemos, não há mérito algum em nós. O mérito é todo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele que foi até o fim, porque foi Ele que derramou o seu sangue precioso. Nós fomos comprados por um alto preço e nós não podemos deixar isso de lado, Senhor. Que nós guardemos firmes a expectativa da esperança. Por misericórdia, Senhor, por misericórdia, Pai, nos ajuda, Senhor, a termos as informações certas para agir quando necessário. Nos gera em nós, Pai, um desejo de meditar na Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, Pai, a conhecer todo o conselho, a sempre buscar mais na Tua Palavra. Nos ajuda a não ignorarmos o que acontece ao nosso redor, Pai, o que tem acontecido no mundo, porque são informações importantes que nos mostram que muito breve Jesus retornará. Nos ajuda, Pai, a compreender que não há mérito algum em nós, mas que toda a confiança nossa esteja depositada na graça. Muito obrigado por esse presente maravilhoso, muito obrigado por esse dom que veio de Ti, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda a não voltar para as velhas práticas. Tem misericórdia, Pai. Desperta-nos, Senhor, por favor. Nós não podemos voltar, Pai, àquilo que o Senhor já nos libertou. Nos ajuda, Senhor, a cada dia no poder, Senhor, em Ti, na força do Teu poder.
resistir às tentações, Senhor, a nos sujeitarmos a Ti de verdade, de todo o coração, alma, entendimento e força, e resistir às tentações, a dizer não para o pecado, a nós buscarmos nos encher das coisas do alto e cada dia do nosso viver ser para a Tua glória. Por favor, Paizinho, nos ajuda a andar em santidade, nos ajuda a fazer as escolhas certas. A palavra nos mostra que Jesus se santificava por nós. Foram palavras do nosso Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós não desejamos nos santificar. Ajuda-nos, Pai, por misericórdia e por amor do Teu nome, que nós guardemos firmes a confissão da esperança, que ela seja viva dentro de nós, operando as obras para as quais o Senhor nos resgatou, que andemos nelas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquele em qual nós confiamos, aquele no qual nós depositamos a nossa esperança. Que seja uma esperança, Senhor, guardada firme, confiante, e que seja jubilante para a glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor.